Bem, então nós vamos com a nossa aula, processo de sedentarização. Os primeiros grupos humanos que habitaram a Terra durante o período paleolítico eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Para sua sobrevivência, esses grupos dependiam da caça e da pesca, e da coleta de frutos, raízes e vegetais. Assim, quando os recursos de uma região começavam a ficar escassos, eles se mudavam para o outro local em busca de novas fontes de alimentos. Lembrando, estamos na página 314. O Paleolítico e o Neolítico. Paleolítico e Neolítico são nomes dados aos períodos que antecedem o desenvolvimento da escrita. O período Paleolítico, pedra antiga ou pedra lascada, que é o significado, teve início há cerca de 2,5 milhões de anos e ficou marcado pela fabricação de instrumentos com lascas de rochas por nossos ancestrais. O período Neolítico, pedra nova ou pedra polida, iniciou-se há cerca de 12 mil anos e caracterizou-se pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Pecuária que seria? Atividade que envolve a criação de gado, como carneiros, bois e cabritos, além da fabricação de utensílios feitos de metais. A agricultura. Há cerca de 12 mil anos, durante o período Neolítico, alguns grupos humanos descobriram de que maneira podiam cultivar a terra, iniciando o processo de desenvolvimento da agricultura. Além disso, nesse período, eles começaram a criar animais. Ao praticarem a agricultura e a pecuária, esses grupos deixaram de depender somente da coleta e da caça para obter alimentos. Assim, eles não precisavam mais migrar para outras regiões com frequência, iniciando o processo de sedentarização. O processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária aconteceu em diferentes regiões do mundo. Observe o mapa abaixo. Aí nós temos aqui, dentro da parte de agricultura, temos exemplos como girassol, abóbora, algodão, trigo, ervilha, milho, mandioca, abacate, soja, aveia, arroz africano, banana, centeio, batata, abacaxi, tomate e arroz. E dentro da pecuária, temos camelo bactriano. Bactriano é por causa da região de Bactra. Rena, cavalo, porco, boi, peru, lhama, alpaca, galinha e ganso. E temos aqui no nosso mapa, em laranja, as áreas de cultivo de plantas de criações de animais no mundo. Como vocês podem ver, realmente foram em diversos lugares do mundo, geralmente cada um com um tipo de plantação e de criação. Alguns se repetem, mas geralmente se repetem por estarem próximos. Página 315. As primeiras aldeias. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária produziu diversas transformações nas sociedades primitivas. A agricultura passou a fornecer cereais, que se tornaram a base da alimentação de diferentes povos. Já a criação de animais fornecia carne e leite, além de couro e lã, utilizados para a confecção de vestimentas. Alguns animais eram usados ainda para facilitar a realização de algumas atividades, como arar a terra para plantar e transportar cargas pesadas. O que seria arar a terra? Seria preparar a terra para o plantio. É um tipo de processo que se prepara a terra para o plantio. Ao longo dos anos, com o avanço das técnicas agrícolas nessas sociedades, houve um grande aumento na oferta de alimentos. Assim, alguns grupos passaram a produzir mais alimentos do que consumiam, armazenando o excedente. O que é excedente? Excessivo. O que sobra. Então eles começaram a... Nossa, essa técnica dá certo, vamos continuar com ela. Eles foram continuando. Eles começaram a produzir mais quantidade
do que eles mesmos consumiam. Então nossa, a gente consegue fazer tanto alimento que a gente pode guardar. Isso propiciou o crescimento das populações, que passaram a se fixar nos vales férteis de rios, formando assim as primeiras aldeias. A produção de excedentes contribuiu também para o desenvolvimento do trabalho especializado. Como não era necessário que todos os membros de uma comunidade trabalhassem na produção de alimentos, algumas pessoas passaram a se especializar em funções como produzir utensílios, ferramentas e vestimentas. Além disso, a maior oferta de alimentos proporcionou o desenvolvimento do comércio, pois o que não era consumido podia ser trocado por outros produtos necessários. Aqui a gente tem algumas imagens que servem de exemplo. Primeiro, uma pintura rupestre, feita por volta de 10 mil anos atrás, encontrada em Tassili Niager, na Argélia. Essa pintura representa uma pessoa sentada, possivelmente cuidando do rebanho. Aqui assim, ó. Aqui em cima seria a pessoa sentada e o rebanho sendo cuidado aqui. Embaixo temos um vaso de cerâmica de cerca de 5 mil anos atrás, encontrado na China. Esse vaso possivelmente era usado para armazenar cereais. Temos aqui o nosso vaso chinês de 5 mil anos. E ferramentas de pedra do período neolítico, da pedra polida, encontradas em diferentes regiões da Europa. Então, o que o surgimento das primeiras aldeias significam? Eles significam, de fato, o surgimento das civilizações. No momento em que os seres humanos começaram a parar em algum local para poder se organizar, se preparar e também começar a desenvolver pensamentos que eles tinham sobre agricultura, pecuária e outras coisas, como o artesanato, como a gente está vendo, ali a gente começa a ver que a sociedade está ganhando forma. A gente está começando a ver, né, ainda mais nas questões de especialização, de, olha, nem todo mundo precisa ir atrás de comida. Então você pode se especializar em artesanato. Você pode se especializar em comércio com outras aldeias. Isso a gente começa a ver a configuração inicial das sociedades. E a importância disso foi que com as sociedades vieram as culturas. E começa assim, nessas primeiras aldeias, ao redor do mundo. Transformações na paisagem natural. O que seria isso? Vamos ver. Com a sedentarização, quer dizer, os seres humanos pararam. A gente não precisa mais ficar se mudando. A gente encontrou esse lugar é bom, a gente pode ficar plantando, a gente pode ficar colhendo. Os animais gostam daqui, a gente pode cuidar deles, a gente não precisa ir tão longe para caçar. Isso é sedentarização. Os seres humanos passaram a intervir no espaço ao redor da maneira mais profunda, transformando o meio em que viviam para atender às suas necessidades. Porque, assim, no momento que eles param, assim, não tem como aquele local ser 100%, ser com certeza pronto para morar. Não, tem que construir alguma coisa ali, tem que botar alguma árvore abaixo para criar uma casa, ou tem que cavar o solo, preparar para fazer uma casa. Não dava para cheguei, vamos fazer a coisa aqui. E também na questão de, tipo, quando você prepara o solo para plantar, você está modificando o terreno, porque o terreno não era assim. Você está preparando ele, cavando, escavando, remoendo, e até às vezes plantando plantas que não eram dali, para poder fazer as plantações agrícolas. O controle do espaço tinha início na escolha do local, onde uma aldeia seria construída. Muitas civilizações antigas, como a do Egito e da Mesopotâmia,
desenvolveram-se próximos a grandes rios. Neles, a população obtinha água para consumo próprio, para utilizar na agricultura e na pecuária. Além disso, era possível obter alimentos, como peixes, e utilizar suas águas para navegação. Aqui a gente tem um detalhe de relevo em calcário. Calcário é um tipo de pedra, de cerca de 2350 a.C., que representa um egípcio pescando no rio Nilo. Egípcio pescando ali no rio, que é o rio Nilo. E falando em egípcio, a gente vai falar de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Não é a mais antiga, mas é uma das. Os primeiros grupos humanos... O início da civilização egípcia. Os primeiros grupos humanos chegaram à região que se formou o Egito atual, no vale do rio Nilo, há cerca de 10.000 anos. O rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. Documentos do período revelam que esses povos consideravam o Nilo uma dádiva dos deuses. Por quê? É um rio muito grande, com muita água, água potável, quer dizer, água que dá para beber, que ele tem, até hoje, períodos de cheia, ele fica muito alto, e de baixa. Cheia e baixa. Nesse cheia e baixa, ele movimenta a terra, ele traz nutrientes para a terra. Então, quando o rio Nilo está em cheia, ele está trazendo coisas que às vezes batem ali no solo e ficam no solo. Aí quando ele abaixa, a terra que está ali, que onde estava antes o rio, está produtível, está muito boa para se fazer uma plantação. E os egípcios eles perceberam que eles tinham como fazer uma plantação, plantar, aí deixa o rio subir, o rio baixar, aí vai, planta, colhe e fica nesse ciclo. E por causa disso eles viram, nossa, esse rio é muito bom pra gente, porque a gente pode pescar, a gente pode nadar, a gente pode navegar por ele, e ele ainda facilita no nosso plantio. Para aproveitar melhor os recursos hídricos das regiões ocupadas, os egípcios desenvolveram sistemas para irrigação do solo. Se lembra? Cheia e baixa, cheia e baixa. Com o tempo, muitas pessoas precisavam expandir isso. Então, quando dava cheia, eles fizeram canais em que encheu a água e a água vai para esses canais e irriga outros locais. Por meio da construção de diques e canais, por exemplo, era possível desviar as águas das cheias dos rios para a região mais secas, aumentando as áreas férteis para o cultivo de alimentos. Aí aqui a gente tem o mapa do Egito Antigo, que a gente vê que as regiões férteis elas estão bem próximas do rio Nilo. E ela está em verde, as regiões férteis. Em laranja, as regiões desérticas. Vocês verem como o rio Nilo foi importante para os egípcios, porque só perto dele mesmo eles conseguiam fazer suas civilizações através da agricultura. A Mesopotâmia. Mesopotâmia é o nome de uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Por volta de 8.000 anos atrás, essa região já era habitada por diversos grupos humanos. A Mesopotâmia na Antiguidade. Aqui estamos para vocês verem um mapa, mais ou menos o mesmo esquema do outro, do Egito. A área verde é a área cultivável, em amarelo é mais desértica. E aqui tem vários povos, os Nínive, Assur, Sipar, a Babilônia, Agade, Nippur, Uruk, Lagash, Nina e Ur. A Babilônia é a mesma Babilônia da Bíblia. Se vocês começarem a lembrar um pouquinho, quem tem família muito religiosa, é na Mesopotâmia ali, mais ou menos onde a história do povo judeu se inicia e se passa. Tá aqui, ó, mapa da Mesopotâmia na Antiguidade.
De acordo com estudos arqueológicos, esses grupos desenvolveram técnicas de cultivo às margens dos rios, aproveitando a fertilidade do solo após os períodos das cheias. Os povos mesopotâmicos, entre eles os sumérios, os acádios e os babilônios, utilizavam técnicas de irrigação em suas lavouras. Eles construíram canais e represas que permitiram o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigar as plantações. A cidade da Babilônia, por exemplo, foi construída entre o rio Eufrates e dividida em partes iguais ao longo das margens esquerda e direita, com aterros para conter as inundações sazonais do rio. Quer dizer, sazonais. De tanto em tanto tempo, em tantas estações, o rio subia e inundava as coisas. Mais ou menos o mesmo esquema do rio Nilo. Aqui a gente tem uma vista recente do rio Eufrates no sítio arqueológico da Babilônia, no atual Iraque. Aqui, ó. Seria essa a imagem atual. E assim, por que a gente consegue ver aqui com os babilônios uma coisa muito interessante dos rios e também com os egípcios? Porque eles eram ainda dependentes da natureza. Lógico, eles sabiam como modificar o terreno de forma aproveitável para melhorar a vida deles e facilitar plantio, a pecuária e outras atividades. Porém, eles ainda não tinham total domínio que a gente tem hoje sobre a natureza. Hoje temos cidades muito afastadas de rios, mas que elas funcionam, porque elas têm abastecimento de água. Hoje tem grandes canalizações de água e transporte de água, mas naquela época ainda era o início, gente. Eles ainda estavam começando a aprender a fazer isso. Por isso, nesse início aqui da civilização humana, das civilizações, a gente vai ver que só tem como fazer cidade se está perto de rio. Porque as pessoas precisam da água. A água é de todos os bens, o mais valioso. Porque, primeiro, nós, biologicamente, não duramos muito sem beber água. A gente pode ficar até um bom tempo sem comer, mas sem água não dá. E segundo, não só a gente. Animais que a humanidade cria precisam de água. As plantas precisam de água. Praticamente tudo precisa de água, de alimento. Então, era extremamente necessário eles estarem perto de rios. E rios grandes também significa rios com bastante peixes e fáceis de navegar. Mas por quê? O rio é grande, eu não preciso me preocupar em fazer um barco específico para andar num rio pequeno. Um barco bom ali, mais ou menos, consegue ir nesse rio que é grande. E tá bom, eu tenho transporte, eu tenho alimento, eu tenho água potável. Tá excelente. Então a gente vai ficar vendo que essas civilizações antigas tinham que estar perto de um rio. Tinham que estar perto de um abastecimento de água. Uma nascente, um lago, algo assim. E os exemplos que eles dão dos sumérios, acádios e babilônicos são das primeiras civilizações mais grandiosas. São as que realmente conseguiram crescer e se destacar junto aos egípcios. Agora vamos para de 318. Cidadania no dia a dia. A escassez de água no mundo. Como vimos, os rios foram essenciais para a formação de muitas civilizações. Diversas populações organizaram seu cotidiano em torno dos rios, para aproveitar suas águas na agricultura e na pecuária, como eu falei. Porém, a água própria para o consumo humano não é um recurso abundante em todas as regiões da Terra. Vamos observar o gráfico a seguir. Água doce disponível no planeta. A água que a gente fala que é água potável, a gente chama de água doce. Não é que ela tem açúcar.
É porque ela não tem o sal. A ideia de falar água doce é para falar que ela não é uma água do mar, que é uma água com sal. Total de água doce. O nosso total de água doce, pegando tudo, toda a água que tem no planeta, dos 100% é 2,5. Muito pouco, não? Os 97,5 restantes de água no planeta é água salgada. Total da água doce. Agora vamos pegar esses 2,5% e vamos quebrar ele em pedacinhos. 0,3% encontra-se em rios, lagos e lagoas. Quer dizer, o mais acessível para a gente é só 0,3%. 30,8% encontra-se no solo e no subsolo terrestre. Quer dizer, tem rios que passam debaixo da terra, que são os rios subterrâneos, e para a gente ter acesso a eles, a gente tem que cavar até achar. E 68,9%, a maioria da água potável, da água doce, encontra-se em calotas polares, geleiras e solos gelados. Quer dizer, está congelado. É que a gente mais ou menos já fez os dois exercícios. De acordo com o gráfico, a porcentagem de água doce disponível na Terra, 2,5%. Do total de água doce, quanto se encontra em rios, lagos e lagoas, 0,3%. Além de haver pouca água disponível para o consumo, ela não está distribuída de maneira equilibrada por toda a Terra. Ao longo da história, algumas regiões ricas em recursos hídricos, como a Mesopotâmia, chegaram a ser disputadas por diversos povos. Por quê? Tinham povos que moravam em realmente muita carência de água. E eles estavam precisando de água, estavam desesperados. Então eles saíam em guerra com outros povos que tinham água para ter água. Água já foi motivo de guerra. Porque é a sobrevivência básica, ter água. E, digamos, em contraste, quer dizer, no lado oposto, dessas regiões muito desérticas, aqui no Brasil a gente tem muita água. Se você for chegar para um estrangeiro, principalmente europeus e americanos, e perguntar: nossa, quanto é que você paga de água no seu país? A quantidade de dinheiro que eles pagam em água é bem maior do que a nossa, porque a gente tem uma quantidade de água muito grande. E a nossa água, por ser muito grande, acaba sendo barata. Mas infelizmente a gente não dá valor à quantidade de água que o Brasil tem. O Brasil tem muita água potável, gente. Atualmente, o problema da escassez de água se tornou ainda maior por causa do uso inadequado desse recurso, de determinadas interferências humanas na natureza, como a poluição dos rios e o crescimento dos desmatamentos. Assim, mesmo nos países em que há grandes reservas hídricas, como no Brasil, a escassez de água é cada vez mais preocupante. Leia o texto a seguir. A água é elemento essencial para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que preservam o equilíbrio dos ecossistemas e permitem a vida de todas as espécies do planeta. É ainda uma referência cultural e um bem social, indispensável à sobrevivência e à adequada qualidade de vida da população humana. É bem recente e ainda ignorada da maioria das pessoas. A constatação de que a água doce disponível constitui um recurso bastante limitado. O Brasil possui uma situação relativamente privilegiada. O país é o único de dimensão continental localizado em região tropical com grande descarga de água doce. Por outro lado, o mau uso desse recurso, decorrente de enorme desperdício, contaminação por agrotóxicos, destruição de vastas áreas de mananciais nas regiões metropolitanas e poluição por efluentes industriais, esgotos domiciliares, já leva certas regiões brasileiras a enfrentar problemas de escassez. Para vocês verem, o mau uso da água, o mau uso do nosso terreno está tirando da gente um dos bens mais preciosos que a gente tem. E o Brasil tem muita água. E mesmo assim tem lugar no Brasil que o pessoal passa sede.
E o que tem que ser feito para evitar a escassez? Porque a letra C que a gente já respondeu. A gente tem que ter administração melhor. Tem que valorizar mais a água. Tem que conseguir protegê-la melhor, tratar ela, porque a água do esgoto ela pode ser tratada, ela pode ser reutilizável. Só passar por um tratamento, ela volta a ser limpa. Mas precisa-se ter uma estrutura para isso. Tem que se organizar para isso. E através dessas ideias de reaproveitar a água do esgoto, tratando ela, proteger o que a gente já tem de nascente e punir quem está fazendo mal às fontes, às nascentes, aos rios, a gente vai conseguir mudar esse cenário. E assim levar água a quem tem sede. Em 2014, a escassez de chuvas e altos consumos urbanos de água fizeram as represas do sistema Cantareira, em São Paulo, praticamente secarem. Foi uma situação bem ruim, porque tiveram cidades em São Paulo, gente, o estado mais rico do Brasil, ficar sem água. Teve gente que só teve água dois dias na semana. E aqui, ó, como ficou a reserva da Cantareira. Quase seca. Bem, a gente chega agora no final do nosso capítulo. Fica para casa as páginas 320, 321, 323 e 324. E aí a gente também vai fechar o nosso módulo 1 com isso. Eu vou passar lá no nosso grupo algumas coisas para vocês anotarem. E também vou passar o dever de casa anotado para vocês terem onde se recordar. Tudo bem, turma? A gente fechou nessa aula do dia 8.